Boa noite. Nessa noite eu quero falar aqui sobre quando as coisas vão mal em nossas vidas. Qual a nossa atitude? Quais as nossas ações? E o que nós fazemos para mudar essa circunstância? Sim, quando as coisas vão mal na nossa vida. É um tema muito importante, principalmente na atualidade em que nós estamos vivendo, nesse período de quarentena, esse período de reclusão social, onde muitas pessoas estão passando por problemas financeiros, problemas comerciais, problemas da sua atividade profissional, principalmente os autônomos. Eles estão enfrentando bastante dificuldades e adversidades. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. A Bíblia Sagrada, ela é um livro extraordinário. Ela é a palavra de Deus, onde de Gênesis a Apocalipse nós encontramos situações, circunstâncias, narrativas, fatos e eventos que nos auxilia em todas as áreas da nossa vida. Nos dá direção, orientação, iluminação, trabalha com a nossa fé, que é a parte principal, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que crê deve se aproximar de Deus, reconhecendo que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A fé é uma força espiritual que vem através de Jesus Cristo aos nossos corações, que nos dá um poder, uma capacitação para sobressair, vencer, triunfar as adversidades e circunstâncias da vida. Então, nesse momento, aqui, você que está me assistindo, Deus abençoe a vida da Sirlene, da tia Geté, pastor Ivanildo. Deus abençoe aí, homem de Deus. Palavra maravilhosa, aquela que você colocou de manhã, hein? Até agora está falando ao meu coração. E outros também que estão assistindo, que a bênção de Deus esteja sobre as vossas vidas. O tema que eu vou falar hoje é: quando as coisas vão mal em nossas vidas. O que fazer? Como agir? Como devem ser as nossas atitudes? Eu encontro um texto interessante num livro que é muito pouco lido. Praticamente só para teólogos e aquelas pessoas amantes do estudo da palavra de Deus que lê esse livro, que é o livro de 1 Crônicas. Principalmente do capítulo 1 ao capítulo de número 10, onde aparece uma variedade de genealogias, nomes e nomes semíticos, então diferente do que nós estamos habituados. Então muitas pessoas que leem a Bíblia, meditam na palavra de Deus, quando chega nesses capítulos, acabam pulando. Mas dele existem verdadeiras pérolas de fé, de lição, de instrução, de orientação para as nossas vidas, porque ali está fazendo uma narrativa muito profunda sobre a fé, sobre o plano de Deus, o projeto de Deus. E só uma dica para você guardar: o livro de Crônicas nos mostra que até mesmo nosso nome é importante para Deus. Todos nós amamos o nosso nome, gostamos do nosso nome, e para Deus ele tem importância. Então, mesmo que não sabemos o que aquelas pessoas fizeram, mas Deus nos mostra no livro dele que o nome daquelas pessoas está em memória eterna diante dele. Então, aplicando já isso na sua vida, que o teu nome seja lembrado lá nos céus. Que o teu nome seja em memória eterna diante de Deus, para a glória de Deus. Então, o texto que eu quero ler está em 1 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 20 até o versículo de número 29. Olha que interessante a narrativa. Os filhos de Efraim: Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Taate, de quem foi filho Eleadá, e de quem foi filho Taate. E de quem foi filho Zabade, de quem foi filho
Sutela, Ezer e Elade foram mortos pelos homens naturais de Gate, quando desceram para tomar o seu gado. Pelo que Efraim, seu pai, chorou por muitos dias, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois, uniu-se com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho. E ele o chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Sua filha foi Será, que edificou a Bet-Horon, a baixa e a alta, como também Uzem Será. Refá foi seu filho, Recefe seu filho, Telá seu filho, Taã seu filho, Ladã seu filho, Amiúde seu filho, Elisama seu filho. De quem foi filho? Num, a quem foi filho? Josué. Foi a sua possessão e habitação, Betel e as suas aldeias, ao oriente, Naarã, ao ocidente, Gezer, as suas aldeias, Siquém, as suas aldeias, até Aiá e as suas aldeias. Amém? Até aqui. Observou que monte de nomes, e dizendo que foi filho, depois sai dos nomes, entra em território geográfico, descrevendo Betel e as aldeias, Siquém, e vamos vendo aqui uma narrativa. E o tema da palavra que eu quero dizer para você está no versículo de 23, que ele chamou de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Então o tema da palavra é quando as coisas vão mal em nossas vidas. E como exemplo de fé, convicção e da bênção de Deus na vida, eu vou usar a vida de Efraim. Quem é esse Efraim? Aqui nós precisamos fazer uma espécie de raciocínio. Esse raciocínio é quando a nossa mente entra na palavra de Deus, porque ela está toda conectada, ligada. Um livro está ligado com o outro, uma história está conectada com a outra, embora os escritores, os tempos e as épocas eram diferentes, mas o espírito que estava no controle da escritura sagrada era o Espírito de Deus. Então Deus, através da sua inspiração, moveu homens e mulheres para narrar, descrever os fatos e eventos que aconteceram e aquilo que Deus realizou nessas vidas, para que hoje nós tivéssemos um alicerce, uma base e uma esperança pela palavra de Deus. Como diz Romanos capítulo 15, versículo 4, que toda a escritura ela é útil para redarguir e instruir as nossas vidas, para que possamos ter esperança na palavra de Deus. Então aqui nós estamos aprendendo sobre a vida de Efraim, a história de Efraim. Efraim, ele foi um filho de José. Quando ele nasceu, você pode observar isso no livro de Gênesis, capítulo de número 41, se você quiser acompanhar, descreve por que esse homem recebeu este nome. Gênesis 41, versículo de número 52, diz assim: Ao segundo chamou Efraim e disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. José, todo mundo conhece a história dele, é uma história muito contada. Foi um homem que Deus revelou a ele, através de sonhos, o plano e o projeto que Deus tem na vida dele. Foi vendido pelos seus irmãos, se tornou escravo no Egito, foi parar numa prisão, mas Deus cumpriu a promessa na vida dele, tornando ele governador do Egito, um homem poderoso, e desse governo ele trouxe salvação tanto para o Egito no período da fome, como para a sua família. Aqui é um rápido resumo. Teve até uma novela chamada José no Egito na Record, que descreveu a história, lógico, alguns fatos narrativos além, mas com importância. Voltando, então Efraim foi o segundo filho de José. E Efraim é uma palavra semítica de Efraim, que significa duplamente frutífero, aquele que produz muito fruto, aquele que está além da circunstância e adversidade. E José, quando olhava esse seu segundo filho Efraim, ele falou assim, que Deus tinha feito ele crescer na terra da aflição dele. Quer dizer, no Egito, onde ele havia sofrido, padecido, sido injustiçado, condenado, lançado numa prisão indignamente, porque ele era inocente, era um lugar de aflição. Mas Deus o capacitou, Deus o abençoou, Deus foi fiel com ele e estendeu a sua graça e o fez crescer, o fez prosperar, os fez desenvolver. Guarde bem isso, que do
significado do nome de Efraim, porque nós vamos extrair lições muito grandes. Por enquanto só estou contextualizando. Efraim, quando ele tinha ali seus 18 a 20 anos, ele foi levado ao seu avô Jacó, que já estava com a idade avançada, e ele foi abençoado pelo seu avô. Ele recebeu a bênção da primogenitura. E olha que interessante, esta bênção você pode ver, está no livro de Gênesis, capítulo de número 48, versículo 15 em diante, diz assim: E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu nasci até esse dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque. Multiplique-se abundantemente no meio da terra. Aí José estava vendo que a mão de Jacó estava invertida, porque Efraim era o segundo e Manassés era o primogênito. Mas Efraim estava recebendo a mão da primogenitura e Manassés não. Aí José tenta mudar, Jacó fala assim: não faça isso não, meu filho. Eu sei que é desta forma. Mas, aí versículo 19, mas o seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: por vós Israel abençoará e dirá: Deus te faça como Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Nós observamos nesta bênção aqui que Efraim, ele recebeu uma bênção dobrada da parte de Deus. Ele recebeu destaque, uma graça. Deus tinha um plano, um projeto dele. E através da bênção liberada por Jacó, o seu avô, eles estavam recebendo a bênção do crescimento, da multiplicação, da presença de Deus, do auxílio do anjo do Senhor e uma participação plena em Israel. Olha que fato interessante. Deus libera a sua bênção de como? Utilizando homens de Deus, utilizando os seus ungidos sobre a face da terra, que pela graça de Deus, não que esses homens têm poder, mas o poder pertence a Deus. A ação é do Espírito Santo, mas a palavra é inspirada por Deus para liberar sobre a vida dos discípulos, dos servos e das servas, a bênção de Deus, a graça de Deus, que é conhecido como a palavra profética. E como Deus vela sobre a palavra para cumprir, aquela palavra vai acompanhar a vida daquela pessoa. Aquela palavra, aquele conselho vai se manifestar na vida daquela pessoa, positivamente, plenamente e poderosamente. Por isso, todas as pessoas que costumam prosperar, que crescem, que são pessoas abençoadas, você pode observar que ele tem um mentor espiritual. Ele tem um homem de Deus a quem ele se aconselha, a quem ele recebe oração, a quem ele estende as mãos, a quem ele está sempre do lado, a quem ele está sempre acompanhando. Por quê? Porque Deus libera a sua bênção na vida do seu povo por intermédio dos seus homens de Deus. E Jacó, naquele período, era o representante de Deus sobre a face da terra para o povo de Israel. Há um mistério glorioso nisso, que poderemos falar numa outra ocasião. Mas todo homem de Deus, Samuel, Moisés, Paulo, Pedro, João, os homens de Deus, como nós vemos no livro de Apocalipse, que no capítulo 2 e 3 são chamados como anjos do Senhor, que significa mensageiros do Senhor, aqueles que portam a bênção e a palavra de Deus, eles trazem a bênção de Deus para as vidas. Uma palavra de um homem de Deus, ela tem poder, como aquela viúva falou para Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. A verdade não significa que é ausência de mentira, é muito mais além, significa que é uma palavra que se realiza, que acontece, que se torna em fatos concretos na vida daquele que recebe. Por isso, já no começo da palavra eu declaro que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo. Continuando, então esse é Efraim. É o segundo filho de José, que cresceu e que recebeu esse nome, porque lembrava o pai dele, que na terra da aflição, Deus o fez crescer e prosperar e ser abençoado. O seu avô Jacó abençoou ele com a bênção da primogenitura, e além disso, declarou que Deus ia estar com ele na vida deles, guardando, protegendo, livrando de todo mal, que eles iam crescer, se multiplicar e prosperar, e que ele ia ser um destaque, alguém ilustre, que quando abençoou
abençoasse Israel, ia colocar o nome dele em primeiro lugar. Que bênção que Efraim tinha. Mas o texto que nós lemos de introdução, cujo tema é quando as coisas vão mal em nossa casa, descreve que esse Efraim teve alguns filhos, deu o nome desses filhos, e quando esses filhos cresceram, eles foram fazer uma investida nas regiões dos filisteus, ali na região litorânea, e o que aconteceu? Eles vieram perder a vida. A Bíblia fala nos Salmos que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Bem-aventurado aqueles que encheram as suas aljavas dele, falará com o inimigo às suas portas. E agora Efraim, ele se torna desfilhados porque os seus filhos estão mortos. Eles morreram nas mãos dos filisteus, os inimigos. Um homem que tinha a promessa de crescer, de progredir e prosperar. Um homem que tinha uma promessa que Deus ia ser com ele, que Deus ia estar na vida dele. De repente, os seus sonhos, os seus projetos, o seu futuro, porque a descendência que dá continuidade ao nosso nome e ao nosso futuro, ele enterra. Seus filhos são mortos. Que situação, que adversidade. Aqui eu começo a mensagem, já aplicando na sua vida. Você pode estar vivendo um momento em que algo que era o teu sonho, a tua alegria, o teu regozijo, aquilo que preencheu o seu coração de muito prazer e que você tinha gosto, e agora você está vendo isso se esvair das suas mãos, você está vendo isso se perder, isso está totalmente neutralizado ou até mesmo perdido, e você está sem direção, desorientado, totalmente derrotado e pensando, mas meu Deus, o que será de mim? O que vai ser? O que eu vou fazer? Senhor, por que isso? O porquê dessa situação? Por que eu estou passando? Vem muitos porquês, mas eu falo uma coisa para você. Deus não responde o porquê, mas nas circunstâncias e situações que acontecem em nossa vida, Deus trabalha para mostrar a glória, o poder e a presença dele. E para que isso aconteça, é necessário você crer, é necessário você confiar, é necessário você se entregar, reconhecendo que a soberania de Deus, a sabedoria de Deus e o poder de Deus está muito mais além do seu momento, da sua circunstância e da crise que você está vivendo. Essa crise pode ter sido a perda de um casamento, essa crise pode estar a perda da sua saúde, a perda das suas economias, a perda do seu trabalho, a perda da sua empresa. Essa crise é algo particular que acontece em nossas vidas, que as coisas passam a ser mal em nossa casa. As coisas passam a ser ruins. E isso aconteceu com Efraim, que tinha essas grandes promessas e que tinha esse nome poderoso e glorioso. Ao ponto que ele nos diz no versículo de número, eu estou lendo aqui em 1 Crônicas, capítulo 7, o contexto é o versículo 20 ao versículo de número 28. E agora eu estou lendo aqui no versículo de número 22. Pelo que Efraim, seu pai, chorou-os por muitos dias. Observaste? A tristeza, a angústia, o sofrimento e a dor durou muitos dias. Eu aprendo aqui duas coisas. A primeira coisa, que quando nós estamos tristes, podemos chorar, podemos lamentar, podemos expressar os nossos sentimentos, que isso não é pecado diante de Deus. Ao contrário, nós estamos expressando aquilo que está acontecendo no nosso coração. Um coração que está ferido, um coração que está dolorido, um coração que está partido, um coração que está quebrantado, um coração que está sentindo a dor e a circunstância do momento. E a segunda coisa também que eu aprendo é que Deus respeita a nossa carrasco, nem tirânico. Ele respeita a nossa dor. Ele respeita a nossa dor. Porque um dia ele se fez carne e habitou entre nós. Como diz em João no capítulo 2, Jesus sabe o que é na natureza humana, porque ele também se fez homem. Em Hebreus fala que ele se tornou semelhante a nós em tudo, sem pecado, para ser fiel e misericordioso, sumo sacerdote nas nossas fraquezas. Se você nesse momento está triste, se você nesse momento está sentindo muita dor no coração, chore, derrame as suas lágrimas. Uma lágrima para Deus é uma oração. Uma lágrima na presença de Deus é uma intercessão.
Deus é o único ser do universo que consegue interpretar um gemido e uma lágrima que desce de um olho de um homem e de uma mulher de fé que está passando pelo momento de adversidade. Efraim chorou. Efraim se lamentou por muitos dias. Mas aí vem um fato interessante. Deus, lembra que eu falei para você no começo que Deus usa homens de Deus para falar conosco, para liberar uma palavra, para nos abençoar? Deus trabalha desta forma. Alguns casos, Deus pode dar uma visão para a pessoa. Outros casos, Deus pode enviar um anjo para uma pessoa. Mas a maioria das vezes, Deus vai usar pessoas simples e humildes, semelhante a você, mas que serão boca de Deus para liberar palavras de bênçãos, palavras de fé, palavras inspiradoras e motivadoras, que se você abrir o coração e crer, a tua vida vai mudar. A tua vida vai ser transformada. Olha o que aconteceu, continuando no versículo de número 22. E vieram seus irmãos para o consolar. Seus irmãos. Quem eram seus irmãos? Manassés. Os outros filhos de José. Também os filhos de Judá, os filhos de Zacar, os filhos de Zebulon, os israelitas. Sim, os judeus vieram para consolar ele, porque viram a tristeza, a dor dele. E Deus usou essas pessoas para liberar palavras de bênção. Agora eu vou trabalhar com o texto que nós lemos no começo. Chegaram para ele: Efraim, por que você está triste, meu filho? Por que você está cabisbaixo, se sentindo derrotado, achando que o mundo para você acabou? Você não acabou, não. Lembra, Efraim, que o teu nome já significa que Deus nos faz crescer na terra da aflição. Você está em aflição, você está em tristeza, você perdeu seus filhos, está enfrentando essa grande dor, mas o Deus que abençoou o teu pai, que fez seu pai crescer e ser grande e dar esse nome glorioso a você, é o Deus que está contigo, porque o teu avô Jacó falou que o Deus que o sustentou desde que nasceu até aquele dia estaria com eles. Estaria te abençoando, estaria te guardando, te protegendo e sendo contigo, e te faria crescer e se multiplicar. Então Deus tem uma nova história para a sua vida. Deus tem restauração, restituição. Deus pode fazer coisas grandes dessa tragédia. Deus pode levantar um grande castelo desta cinza. Deus pode fazer brotar um jardim desse deserto. Se você levantar a tua cabeça e crer que Deus é contigo e que ainda não chegou o fim. E agora eu aplico na sua vida. É a mesma coisa contigo. Não fique se lamentando. Levanta a tua cabeça. Deus é contigo. A presença de Deus está no teu coração. Em um nome de Jesus Cristo, Deus pode restaurar, restituir e te dar. Deus pode realizar coisas grandes na sua vida. Deus pode mostrar para você milagres extraordinários se você continuar crendo. Se você confiar no Senhor e buscar se encher do Espírito Santo dele. Porque o Espírito consola, fortalece, edifica, guia e capacita o homem. Queres ser cheio do Espírito Santo? Invoque o nome de Jesus Cristo. Adore o Filho de Deus e declara que você deseja conhecer a Ele como o único Deus vivo e verdadeiro que está presente em sua vida. Ele vai te encher com o Espírito Santo. Ele vai falar contigo através do Espírito Santo e a sua vida vai começar a mudar em nome de Jesus Cristo. Então os irmãos de Efraim consolou ele. Outra coisa, eles lembraram Efraim, lembra que o vovô Jacó falou que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó seria conosco, que Deus nos sustentaria, nos abençoaria, que o anjo do Senhor nos livraria de todo mal. Se esse mal aconteceu, foi permissão de Deus, e nada acontece sem a permissão de Deus, e nós cremos, Efraim, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Você ama ao Senhor? Você tem escutado o chamado de Deus? Então tudo que tem acontecido na sua vida vai contribuir para o teu bem, para a tua vitória, para o teu crescimento, para a tua bênção, para você viver coisas grandes da parte de Deus. Se você crê, dê um glória a Deus aí. Esses são os fatos que nós vamos aprender na vida de Efraim. Efraim, ele recebeu aquelas palavras, ele ouviu aquelas palavras, e aquelas palavras entrou no coração dele, não no ouvido, entrou no coração. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação.
Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra da fé é a expressão da fé que está no coração, sabendo que aquilo que eu creio, aquilo que eu implantei no meu coração através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada e das promessas de Deus, eu confessando ela com os meus lábios, elas irão acontecer, porque fiel é o Senhor que vela sobre a sua palavra para cumprir. E eu estou declarando a palavra de Deus na minha vida, e ela nunca volta vazia. Faça isso na sua vida. Foi o que Efraim fez. Efraim, ele tomou essa atitude. E aí no versículo 23 diz assim: depois uniu-se com a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho. Ele o chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Observou esse detalhe? Ele tinha perdido o filho, os filhos, estava triste e choroso. Mas os seus irmãos fortaleceram, consolaram, declararam palavras de bênção à vida dele. Ele voltou a viver normalmente. A esposa dele ainda estava ali. A sua companheira ainda estava do seu lado. E ela ainda era fértil, ela ainda podia produzir filhos, no caso de Efraim. Assim também é contigo. Você não está sozinho, existem pessoas do teu lado. Existem coisas que ainda estão em tuas mãos, que estão debaixo do seu poder, da sua capacidade, da sua sabedoria, que você pode colocar em ação, em atividade. Você pode ser uma atividade de venda, uma atividade comercial, você pode fazer uma outra espécie de atividade. Deus sempre trabalha no nosso cotidiano, nas coisas simples do dia a dia, para mostrar o poder e a presença dele. Deus não fez azeite, Deus multiplicou azeite. Deus não fez pão, Deus multiplicou os pães. Assim também como Deus não fez os peixes, ele multiplicou os peixes. E ele não fez o vinho, ele transformou água em vinho, para nos mostrar que nós sempre teremos algo em nossas mãos, por mais simples e humilde que seja, mas crendo no poder e na graça de Deus, pode se transformar em coisas grandiosas, milagrosas. Isso é Deus trabalhando conosco. Essa é a realidade. Você tem algo, você tem vida, você tem esperança, você tem fé, você tem saúde. Você tem coisas na sua vida que, colocando nas mãos de Deus, pode se desenvolver numa grande atividade, numa mudança em sua vida. E ele teve um filho e colocou o nome Berias, que significa fonte de Deus, ou minha fonte é Deus. Que, fazendo uma espécie de indicação em português, uma linguagem mais simples, a origem de tudo na minha vida é Deus. Olha que interessante. Tenha um Berias na sua casa, tenha um Berias no teu coração, tenham Berias na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida financeira e na sua vida espiritual. Quer dizer, uma fonte que procede de Deus. Uma fonte onde Deus vai ser a origem, o início, a graça e a capacitação de tudo em todas as coisas. Foi isso que ele demonstrou através de nomear o filho dele, Berias. E o interessante que ele colocou o nome de Berias, minha fonte é o Senhor, quando as coisas iam mal na casa dele. Então muitas vezes nós celebramos, nós comemoramos, nos alegramos quando as coisas estão bem, quando o vento está favorável, quando a correnteza está a nosso favor. Aí é tudo fácil. Mas um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus que acredita nas promessas de Deus, é quando as coisas vão mal na vida, quando a circunstância está adversa, quando a tempestade está grande, ele declara: Deus é a minha fonte, Deus é a minha capacitação, em Deus eu serei muito mais do que vencedor. Eu vou vencer essa tempestade, eu vou vencer esse tempo mal, eu vou vencer essa adversidade, porque com Deus, através de Deus e em nome do Senhor Jesus Cristo, sou mais do que vencedor. Se você crê, toma posse em nome de Jesus Cristo e glorifica a Deus. É isso que indicou Berias na vida de Efraim. As coisas estavam mal na casa dele, mas ele falou: Deus será a origem e a fonte da minha vitória, da minha bênção e da minha dádiva. Por que ele falou isso? O seu nome Efraim, que Deus me fez crescer na terra da aflição que José tinha colocado, era a experiência de José. A bênção que Jacó liberou sobre a vida dele foi a experiência na vida de Jacó. Mas Efraim tinha palavras e promessas de Deus na vida dele, mas ele não tinha experiência com Deus. Então Deus permitiu aquela adversidade para que agora Efraim tivesse não somente experiências com Deus, mas agora começasse a desfrutar do poder de Deus, da presença de Deus, da bênção de Deus e da ação de Deus na vida dele.
Assim também pode ser contigo. Deus está permitindo essa situação, essa circunstância na tua casa, na tua vida, no teu lar, para que você agora, aquelas palavras, aquelas promessas, aqueles projetos que Deus tinha sobre você, você passa a ter experiência, crescimento, amadurecimento, desenvolvimento da tua fé, para que o Deus de teu pai, o Deus do teu pastor, o Deus de não sei quem, agora passa a ser o teu Deus, o Deus da tua experiência, o Deus da tua comunhão, o Deus da tua fé, o Deus que está caminhando contigo e se manifestando em sua vida. Tá vendo a diferença? Nós, enquanto não passamos por lutas, adversidades e tribulações, nós vivemos apoiados na fé dos outros, nas orações dos outros, nas bênçãos dos outros e nas experiências dos outros. Mas quando chega o dia mau para nós, quando chega a adversidade para nós, quando chega o tempo negro para nós, aí o que é dos outros continua sendo dos outros, mas agora Deus passa a ser o nosso Deus, passa a ser a presença de Deus na nossa vida, passa a ser a nossa comunhão com Deus, o autor e o consumador da nossa fé, aquele que fala comigo, aquele que abençoa a minha vida, aquele que me dá estratégia, direção e conduz a minha vida para vencer as tempestades da vida. E a pessoa que tem essa experiência nunca mais é a mesma. Nunca mais ela vai viver da mesma maneira, porque ela vai entender o segredo da vida com Deus, de andar com Deus, estar debaixo da graça de Deus. Continuando. Efraim teve o Berias, e as coisas estavam mal. Ele também teve uma filha, na qual a Bíblia deu um nome de Sira. Essa moça, inspirada pelo pai dela, que mudou a atitude, mudou o pensamento, mudou a maneira de viver, já não era mais cabisbaixo, nem derrotado, nem tristão, mas era alegre, jubilante, valente, valoroso e corajoso. Inspirou tanto essa moça que ela edificou uma cidade no monte. Então ela fez uma cidade em cima do monte e a outra no pé do monte, cujo nome desta cidade nos declara, chamou Bet-Horon. E depois ela edificou uma outra cidade chamada Uzen-Será. Olha que interessante. Como que uma mudança de atitude, de estado de espírito influencia outras pessoas a serem valentes, valorosas, cheias de fé e da graça de Deus? Assim como um estado depressivo influencia aqueles que estão ao nosso redor, uma tristeza influencia a fé, a esperança, a convicção e o entusiasmo, inspira e motiva aqueles que estão do nosso lado, principalmente aqueles que são os nossos filhos, aqueles que estão dentro da nossa casa. Como que você quer que o seu filho seja valente, alegre, cheio de ânimo, de vida, se você vir falando, eu estou derrotado, eu estou fracassado, a minha vida nada dá certo? Ele vai crescer pensando da mesma maneira. Mas se você declarar, Deus é conosco, Deus vai nos abençoar, eu creio no poder de Deus, nós temos a promessa de Deus em nossas vidas, nós vamos vencer e vamos conquistar coisas grandes, o seu filho vai crescer sabendo, há um Deus que pode todas as coisas, que eu devo me apegar e estar na presença dele, porque ele muda a nossa história, a nossa circunstância. Eu costumo até, quando eu estou pregando na igreja, falar assim, que sindicato de negativista existem muitos. Existem muitas pessoas que querem te fazer parar, desistir, desanimar e permanecer na mesma situação. Mas há um Deus cheio de graça, de verdade, da vitória e das promessas dele cumprindo e se realizando na sua vida. Um Deus que te dá o Espírito Santo para que você conheça ele em o nome de Jesus Cristo, em espírito e em verdade. Creia nesse Deus, confie nesse Deus, ele está contigo. A filha de Efraim edificou uma cidade. Olha só o que diz. Que também veio o tal do Refá, o Recef, o Telá, o Taã, o Ladã, o Amiúde, o Elisama e Num. E nessa mesma sequência nasceu um homem chamado Josué, que nós conhecemos a história dele através do livro de Josué.
Um grande lutador, conquistador, homem que ultrapassou o Jordão com um milagre extraordinário da parte de Deus, que pelo milagre de Deus caiu as muralhas de Jericó, que orou e o sol e a lua parou e ele conquistou as promessas de Deus, que é viver na terra prometida. Gigante não parou esse homem, guerras não parou esse homem, muralhas não parou esse homem, rios não parou esse homem, porque esse homem, ele tinha um espírito de conquista, um espírito de fé e um espírito de ousadia para viver os milagres de Deus na vida dele. Mas quem inspirou ele? Efraim. Que quando as coisas foi mal na casa de Efraim, Efraim colocou o nome de Berias. Deus é a minha fonte. Deus é a origem de tudo na minha vida. Coisa maravilhosa e gloriosa essa palavra. Então, você que está me ouvindo nesta noite, as coisas estão mal na sua casa, as coisas estão mal na sua vida, as coisas estão mal no seu trabalho, as coisas estão mal na sua empresa, na sua loja, no seu comércio, as coisas estão mal nas suas atividades profissionais. É tempo de você voltar para Deus. É tempo de você clamar ao Senhor, se colocar na presença dele e invocar o nome de Jesus Cristo. É tempo de você restaurar as promessas de Deus na sua vida, relembrá-las. Se você não tem, leia a Bíblia, medite na palavra de Deus, confesse a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, que você vai ter um Berias na tua vida, no teu coração. As fontes divinas de Deus estarão fluindo em você. Como diz Jesus no capítulo 4 do Evangelho de João: quem crê em mim, rios de água viva correrão no seu interior. Esses rios, quer dizer, aonde passa um rio, as sementes brotam, as árvores frutificam, a vida cresce, a presença de Deus, a bênção de Deus, a virtude de Deus na sua vida vai transformar deserto em pomar, vida infrutífera em vida próspera, vida mal sucedida em vida bem sucedida, porque você vai passar a viver as vitórias, as conquistas e a bênção de Deus na sua vida. Não fique parado, não fique prostrado. Levanta a tua cabeça, fortaleça a tua fé, renove a tua esperança, alegra o teu coração, porque mais tem Deus para fazer e realizar do que aquilo que você perdeu. A Bíblia nos declara que o nosso primeiro estado será pequeno diante do novo estado que Deus vai nos colocar na presença dele. Mas para que haja isso, é necessário nós crermos na palavra de Deus, confiarmos nela e aplicarmos ela em nossos corações. Este Deus é fiel, esse Deus é glorioso e maravilhoso. A diferença e a atitude de um homem de fé e de uma mulher de fé está agora, nesse tempo difícil, quando as coisas estão mal, não somente na casa, mas na cidade e no país. Aqueles que tinham uma fé fantasiosa estão refugiados, escondidos, e nem sabem o que está fazendo. Estão aguardando liberar as igrejas, poder fazer culto, poder fazer reuniões, porque a fé dele era uma fantasia. Mas aquele que tem a fé no Deus vivo e verdadeiro, ele não está preocupado, ele está debaixo da promessa de Deus, coberto com o sangue de Jesus Cristo.